A chamada CPI de 8 de janeiro segue dividindo os parlamentares. Afinal, Paula, essa CPI sai ou não? Olha, Lívia, depois que o foco dessa CPI mudou para a direção do governo do PT, o cenário agora está incerto, porque os governistas, que são os parlamentares que são aliados do presidente Lula, já começaram a dizer que não tem mais interesse nessa CPI, estão tirando o time de campo, inclusive dizendo que as assinaturas que foram coletadas em janeiro foram no calor do momento, logo depois do acontecimento dos atos violentos aqui em Brasília, no dia 8 de janeiro. Bom, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele aproveitou essa semana para entrar em contato com os colegas para sondar, saber como é que está a temperatura com relação a essa pauta, se eles querem que essa CPI saia ou não. E aí, Rodrigo Pacheco ouviu dos colegas que são governistas, que são apoiadores de Lula, de que o melhor é deixar essa CPI, esse assunto, se esvaziar por si próprio, que não devem fomentar nenhuma repercussão pública com relação a esse tema e que, inclusive, as assinaturas que foram coletadas em janeiro não estão valendo para agora, fevereiro, porque estamos no novo ano do Legislativo, né? Que começou no dia 1º de fevereiro. Então, existe aí toda uma articulação para que essa CPI não venha a ser aberta essa articulação por parte dos aliados do presidente Lula, porque o presidente Lula já disse que não quer saber dessa CPI, né? Então, o que acontece agora? Se o grupo que quer a CPI pressionar Rodrigo Pacheco, ele não vai ter muito o que fazer a não ser seguir o regimento da casa e levar esse assunto para o plenário. Bom, hoje aqui em Brasília, Lula, o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele deu uma entrevista coletiva lá no Ministério da Justiça, onde ele falou sobre os atos violentos de janeiro, mas ele não citou a CPI, ele não entrou no assunto da CPI, mas ele sinalizou que esse é um assunto político. A gente separou esse trechinho, vamos ouvir agora Flávio Dino. O assunto do dia 8 de janeiro, processualmente, ainda vai se estender por meses, quiçá anos. Uma coisa é a pauta política sobre o 8 de janeiro. Outra coisa é a pauta judicial. Nós temos, nesse momento, segundo informações que eu colhi do Procurador-Geral da República, doutor Aras, aproximadamente 850 ações penais já propostas no Supremo. Pois é, Lívia, a gente vendo aí Flávio Dino querendo tirar o foco político das questões das investigações dos atos violentos do dia 8 de janeiro. Quero te lembrar aqui que em janeiro a CPI teve 38 assinaturas coletadas. São necessárias aí, ela tem na verdade 11 assinaturas a mais do que o mínimo necessário, fazendo as contas agora aqui de cabeça. E olha, mais de 20 ou pelo menos 20 assinaturas são de parlamentares aliados do presidente Lula. E aí, se eles retirarem as assinaturas, que foi outra sinalização que eles deram a Rodrigo Pacheco, em caso de pressão por parte da oposição, é a retirada das assinaturas deles, dessa CPI, aí não tem como, vai esvaziar e vai ficar inviável de abrir a comissão. Mas olha, antes de devolver para você, Lívia, o que existe pelo lado da oposição é que a oposição dentro do Congresso Nacional está sim tentando mobilizar para a abertura dessa CPI, porque entende que a Comissão Parlamentar de Inquérito vai ser a oportunidade para fiscalizar e apontar as omissões por parte do governo federal às vésperas do dia 8 de janeiro. E aí, nesse caso, o presidente Lula e o ministro da Justiça, Flávio Dino, são os principais alvos. Eu volto com você ao estúdio. Paula Lobão, direto de Brasília, trazendo as últimas informações da capital federal pra gente. Bom trabalho aí, Paula. Jorge Serrão, vou começar com você a respeito dessas movimentações no Congresso. Ontem falamos que a CPI dos atos de 8 de janeiro seguem avançando na Câmara Distrital de Brasília. Já no Congresso é cada vez mais certo que essa CPI não deva ser instaurada por essa movimentação dos aliados do presidente Lula, que, a exemplo de Lula, não querem expor o governo federal a essas investigações no Legislativo.
Você acha que sai ou não sai essa CPI? A oposição ao governo Lula vai ter força para fazer com que essa comissão venha a ser criada? Ponto muito importante, essa CPI pode ser aí um divisor de águas para a gente saber se efetivamente haverá oposição ao governo Lula. Se os aliados de Jair Bolsonaro não conseguirem emplacar essa CPI com Arthur Lira, vai ficar claro que a oposição não funciona. Como até lembrou aí o ministro da Justiça, esse caso exige sim, exatamente pelo que ele falou. Tem um fator político e tem um fator judicial. Exatamente por não dar para separar uma coisa da outra, é que a CPI se torna extremamente necessária. É hora de discutir por que ocorreu essa barbárie e a barbárie que pode ocorrer jurídica e judiciária depois dos atos bárbaros de 8 de janeiro. Então, CPI tem que sair. Se ela não sair, Lula não terá oposição ao governo dele. Pois é, vamos escutar também o Cristiano Vilela. Vilela, na sua avaliação, quais contribuições uma CPI, uma investigação sobre os atos do dia 8 de janeiro, no âmbito do Poder Legislativo, poderia oferecer, já que várias outras investigações estão acontecendo no âmbito da Justiça e da Polícia Federal. E, além disso, você acha que o governo ficaria exposto e tiraria espaço no Legislativo de discussões talvez mais urgentes, como reforma tributária? Exatamente. Nesse ponto, eu penso de uma forma diferente em relação ao Serrão. Eu vejo que a CPI, ela seria um instrumento político que daria muita mídia, que daria muita notícia, que daria declarações fortes de um lado e do outro, mas que na prática não resolveria nada. A Justiça já está conduzindo esse caso com a rapidez necessária, embora se saiba que um volume desse de envolvidos, esses processos vão demorar muitos anos, naturalmente, mas é algo que está sendo tratado no âmbito da justiça. Não vejo realmente elemento nenhum para que a política entre nesse ponto, e aí eu vejo que o papel do Legislativo nesse sentido é o de acompanhar as investigações e, eventualmente, tratar de um ponto ou outro onde fique evidenciado uma conduta por alguém do Executivo. Caso contrário, não vejo forma nenhuma de se iniciar uma CPI.